Olá, querido ouvinte, aqui Suzane Jacobs chegando para te dar as boas-vindas no Mulher Viver, Lares e Lírios, um programa da Rádio Viver, a rádio que transmite esperança. Conosco a Palavra de Deus, que apresenta e traz para a nossa vida o caráter, a bondade, a vontade e os ensinamentos do nosso Criador. Esses ensinos são tão amplos, tão abrangentes, que se pensarmos em qualquer dúvida a respeito de qualquer tema, as respostas vão estar lá. E mesmo que essas respostas, a princípio, não pareçam vir de encontro ao que a gente procura, pode estar certa, querido ouvinte, que a aplicação dos ensinamentos vai muito além do que a nossa busca almejava descobrir. Esse é o caso do nosso assunto de hoje, as sementes. Segundo o estudo da botânica, que é uma classe da biologia, a semente é uma estrutura formada a partir de um óvulo maduro e já fecundado das plantas. Nessa estrutura vegetal, e usando aqui uma linguagem bem simples, esse óvulo fecundado das plantas pode ter uma ou mais membranas. Essas membranas envolvem o embrião e o material nutritivo que ele vai precisar para que se desenvolva a nova planta a partir dele. O início desse processo de desenvolvimento do embrião é a germinação. E por mais simples que isso possa parecer, há uma estupenda reserva de energia no pequenino embrião, especificamente programada para que o crescimento da nova planta aconteça. Tudo previamente pensado pelo Criador e trazido à realidade por ele no quarto dia da criação da vida na Terra, conforme está descrito nos versos 9 a 13 do capítulo 1 de Gênesis. As plantas se dividem em dois grupos básicos. Num deles estão as que produzem as chamadas sementes nuas, isto é, que não são envolvidas por uma estrutura protetora. Elas ficam expostas. Como é o caso das sementes dos ciprestes, das tuias e das araucárias, por exemplo. O outro grupo de plantas é o daquelas que florescem e produzem sementes envoltas por uma estrutura protetora, que é o fruto. O fruto deriva das paredes do ovário desse grupo de plantas, e que as plantas lá do primeiro grupo não têm. Dentre essas plantas que florescem e frutificam estão o arroz, o feijão, o tremoço, o abacateiro, a macieira, o amendoim e as castanheiras. E esse, o de plantas que produzem flores e frutos, é o grupo vegetal mais diverso do planeta. E é aqui, nesse segundo grupo de plantas, que está o ponto-chave do nosso assunto de hoje. Se as sementes são indiscutivelmente importantes no processo de reprodução dos vegetais, devido ao seu potencial germinativo, não é menor o seu valor alimentício, já que elas são uma verdadeira cápsula de nutrientes riquíssimos. E cada vez mais suas propriedades nutricionais vêm sendo estudadas e adotadas na dieta humana, agregando versatilidade, valor e sabor aos alimentos. Os estudos nessa área mostram que as sementes oferecem uma combinação de gorduras saudáveis, proteínas, fibras e uma ampla variedade de minerais e vitaminas. Esse é um fato que tenho comprovado por experiência, incluindo diferentes opções de sementes na preparação das refeições. A lista é enorme: chia, linhaça, abóbora, gergelim, girassol,
quinoa, nozes, amêndoas, só para citar algumas. Nelas estão um festival de proteínas, gorduras boas, zinco, cálcio, ácidos graxos, fibras solúveis e insolúveis, ferro, magnésio, potássio, selênio, vitaminas e por aí vai. Os benefícios? Elas têm propriedades antioxidantes, isto é, elas protegem nosso organismo da oxidação das células, porque neutralizam as moléculas que perambulam pelo nosso corpo, tentando danificar o nosso DNA. Elas também agem na redução da pressão arterial, do colesterol ruim, protegem a visão, previnem doenças e diminuem a inflamação. Combatem a prisão de ventre, minimizam cólicas menstruais e tantos outros proveitos podem ser tirados da ingestão desses preciosos grãos. Pessoalmente, quando não me seja possível cultivar algum desses tipos de semente em casa, eu procuro adquiri-las de procedência conhecida e de produção orgânica. Quando alguma receita pede farinhas ou farelos, eu opto sempre por comprar os grãos inteiros e triturá-los em casa, no processador ou no liquidificador mesmo. Prefiro processá-las a seco, deixar uns minutinhos resfriando em temperatura ambiente e então armazená-las em vidros, com fechamento hermético, para que não percam suas propriedades. Assim, elas ficam prontas para serem adicionadas como farelo sobre as refeições ou incluídas em sucos, vitaminas, pães e outros assados. Como outra opção que eu deixo aqui, sementes tostadas adquirem crocância e dão um ótimo petisco. A inclusão dessas verdadeiras bombinhas de nutrientes na dieta faz muita diferença. Pode ter certeza disso, minha amiga. E se ainda não experimentou sementes, é só testar e comprovar essa valiosa combinação de sabor e saúde. Mas, além do indiscutível benefício fisiológico nas funções e sistemas do nosso organismo, eu queria refletir contigo, querido ouvinte, a respeito de outro benefício tão ou mais considerável do que esse, que é a aplicação espiritual que as sementes nos proporcionam através das analogias feitas a partir delas nas Escrituras. E eu escolhi aqui passagens não tão frequentemente usadas como as parábolas. Preferi nos levar até algumas que por vezes passam despercebidas ou deixam o nosso entendimento limitado ao texto, nem sempre explorando o contexto onde elas estão inseridas. A primeira passagem que eu proponho está em Deuteronômio, capítulo 22, e verso 9, que diz para não serem semeadas na plantação duas espécies de semente. Isso para que não se degenere nem o fruto da semente semeada e nem a plantação do cultivo. O contexto eram as leis sobre conduta moral, espiritual e relacional entre o povo de Deus. E dizia respeito a não transigir com os parâmetros mundanos, ou seja, não se corromper e não se amoldar aos padrões do mundo, praticando o que é reprovável e até abominável ao Senhor. Trazendo isso aos nossos dias, quais sementes de conhecimento estamos utilizando para fazer o nosso mix nutricional de informações? E o quanto isso afeta nossa segurança moral
espiritual e aquilo que consumimos e repartimos entre os nossos queridos e os que entram em contato conosco. A resposta a essa questão define o tipo de influência que tem nos moldado e o tipo de influenciadoras que temos sido. A próxima passagem que quero trazer aqui está no capítulo 11 de Eclesiastes, em duas partes do capítulo. A primeira no verso 1, onde diz que o pão deve ser lançado sobre as águas, e depois de muitos dias será achado. Pode ser que a imagem que nos venha à mente seja de um pedaço de pão sendo atirado num rio ou lago, só para constatar que ele se desmancha, se espalha pela superfície e logo depois afunda. Ou é beliscado por um cardume de peixinhos famintos que se banqueteiam com aquela rara iguaria. Sendo assim, como aquele pedaço de pão seria recuperado tempos depois? No entanto, se ajustarmos a frequência de nossa compreensão ao contexto e ao objetivo do conselho da Palavra de Deus, podemos reconhecer no pão a semente do trigo, que é lançada ao solo durante a chuva da estação da semeadura e que no ambiente do escritor do livro era a primeira chuva, a temporã, que faz germinar o grão. E a afirmação de que o pão seria achado depois de muitos dias significa a colheita da espiga da nova planta, já amadurecida pela última chuva, a serôdia, que no fim da safra apronta o trigo para que seja colhido. Essa maravilhosa introdução do capítulo refere-se a investirmos de maneira diligente e de acordo com a luz que temos, e ao mesmo tempo assumirmos riscos calculados, dando um passo à frente pela fé. E as ações declaradas dessa fidelidade e disponibilidade a Deus se reverterão em bênçãos multiplicadas sobre nós e sobre quem esteja conosco ou ao nosso alcance. A segunda parte do capítulo 11 de Eclesiastes que eu destaco aqui está no verso 6, que aponta para uma semeadura contínua, da manhã à tarde, sem repouso, da mão que semeia. Porque não há conhecimento de qual semente prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão boas. O que se refere a uma dedicação esforçada e constante, exercida com prudência diante do que é desconhecido, mas também com alegria da certeza na promessa de Deus, firmada em Gênesis 8:22, onde ele afirma que, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Essa é uma garantia e tanto de que plantar, colher e se nutrir de boas sementes em todos os aspectos da vida vale muito a pena. A última e não menos expressiva passagem das Escrituras que trago para nossa reflexão de hoje está no livro de Oséias, capítulo 10 e verso 12. Ela diz para semear para si mesmo em retidão e colher misericórdia, fazer sulcos no solo não arado, porque é tempo de buscar ao Senhor até que ele venha,
e chova a justiça sobre quem cultiva. Como abranger todo o significado que está nesse único verso, escrito pelo profeta há cerca de 2700 anos e que é tão atual e relevante para ser aplicado agora mesmo à nossa vida? Eu pergunto, estamos prontas? Estamos todos prontos a submeter nossos planos e escolhas ao justo, sábio e soberano agricultor e fazer as mudanças que ele pede que façamos? Isso é fazer sulcos no solo não arado, na parte dura do nosso coração. E quem não tem ali dentro um cantinho para ser afofado e cultivado, não é mesmo? Basta que aceitemos o manejo perfeito do agricultor, pois não há outro banco de sementes, não há outro campo de semeadura e colheita, nem outra oportunidade de cultivo que não seja esta terra e não seja neste tempo presente que se chama hoje, para que estejamos preparados para receber nosso Salvador. Quanto há para ser aprendido e usufruído no universo das sementes, não é mesmo, minha querida? Vale a pena conhecer sempre mais sobre elas e compartilhar o que aprendemos tanto na vida diária quanto na Palavra de Deus. Lembrando que somos os lírios nos campos do Senhor, florescendo em graça a partir de nossos lares, permitindo que Ele faça um imenso jardim através de nós, proclamando ao nosso jardineiro a glória, aos lírios como nós a graça, e ao mundo a luz que anuncia: ora vem, Senhor Jesus. Então eu te espero no nosso próximo encontro do Mulher Viver, Lares e Lírios, que vai ao ar às quintas-feiras, 9 da manhã, com reprises às 15 horas e sextas às 14 horas, aqui na Rádio Viver, a rádio que transmite esperança. Deus seja contigo, amigo ouvinte, e até lá!